No programa de hoje teremos a curadora com a psicóloga Julieta Jerusalinski falando do tema Melancolia na Infância. Maria Rita Kell é psicanalista e escritora. Doutora em psicanálise pela PUC São Paulo, atende em clínica particular desde 1981. Ela é autora de diversos livros, como, por exemplo, O Tempo e o Cão, atualidades das depressões com as quais ela venceu o Prêmio Jabuti em 2010. E também ela Deslocamentos do Feminino, é outro livro que está sendo relançado este ano. Ela também participou dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que encerrou suas atividades em 2014. Julieta Jerusalinski é psicóloga especialista em estimulação precoce pela Fundação para el Estudio de los Problemas de la Infancia na Argentina. Mestre e doutora em psicologia pela PUC São Paulo, atualmente é professora da PUC São Paulo e do Centro Lídia Coriat. É autora de livros como Enquanto o Futuro Não Vem, a psicanálise na clínica interdisciplinar com bebês, e A Criação da Criança, brincar, gozo e fala entre a mãe e o bebê. Pedimos, por favor, que desliguem os seus celulares durante o evento. Lembramos também que estamos em gravação, portanto, os nossos câmeras e a produção poderão passar por vocês, então pedimos compreensão. Vamos receber, então, com um aplauso agora a nossa curadora e a sua convidada de hoje. Por favor. Boa noite a todos. Não sei se são as mesmas pessoas que têm estado nesse módulo todo. Tem sido muito bom ver essa sala cheia. Agradeço as pessoas que vieram hoje. Ouvi a Julieta. Colegas, nós somos, né, da mesma instituição psicanalítica de Porto Alegre. A única instituição que eu sou filiada a 2.000 quilômetros de São Paulo, para não me solicitar muito, ou não nos solicitar muito, né? Bem, eu chamei a Julieta porque eu já ouvi falar em congressos da POA, e da última vez eu vou só dizer por que me chamou muita atenção. Hoje ela vai falar do jeito que ela quiser, pelo caminho que ela quiser. Mas no último congresso dessa nossa Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a Julieta falou das patologias, ela vai falar melhor que eu, mas só o que me chamou a atenção, das crianças contemporâneas que estão todo o tempo conectadas em algum dispositivo eletrônico. E eu fiquei muito impressionada com a fala dela, e então achei que para falar de melancolia na infância hoje, né, que cada infância é uma infância, as infâncias são históricas, elas não são sempre iguais, ela podia ter reflexões interessantes para trazer. E como ela também é psicanalista de crianças, eu acho que depois no caminho viemos conversando, acho que vai ser uma linda conferência. Eu só queria começar, Julieta, dizendo que toda vez que eu penso em infância, eu me lembro de uma frase de uma escritora, é uma pernambucana que mora em São Paulo, Marilene Filinto, não sei se você a conhece. E ela, no primeiro livro dela, que é um livro em que ela conta da sua infância, tem uma frase que diz: uma infância são ânsias. Que além da bela forma sonora, infância e ânsias, né, falando de uma cidade do interior, o livro se chama As Mulheres de Tijucupapo, mas Tijucupapo é uma cidade inventada. Mas a ideia de infância cheia de ânsias deve ser muito familiar a todos aqui, pelo menos que têm mais de 50 anos ou mais de 40, porque a infância já foi um período de desejar muita coisa que não se podia ainda, né? Muita coisa que estava fora do nosso alcance. E isso já era antes das crianças terem televisão, porque essa frase vem de uma infância de uma mulher que hoje é um pouquinho mais jovem que eu, mas numa região que não tinha nada. Então, as ânsias da infância não tem necessariamente a ver com a estimulação que hoje nós estamos muito acostumados. Cinema, TV, computadores, sites. É simplesmente o fato de que é da criança, e é o que nos põe para frente, não é? Querer, desejar, sonhar, coisas que ainda não dá. Então, se não dá, a gente fantasia, a gente brinca de...
tudo aquilo que a gente ainda não pode ser, desde casinha, mamãe e papai, e essas brincadeiras mais domésticas, até brincadeiras de ir para a lua de foguete, de descobrir a Amazônia dentro de uma pracinha que tem 5 árvores, de andar pelo deserto numa praia que tem um pedacinho de areia que ninguém está lá, enfim. A criança brinca porque ela anseia coisas. E ela domina o mundo, em parte, domina simbolicamente o mundo, brincando. Eu não sou especialista em criança, estou falando algumas banalidades, assim, algumas coisas. Não trabalho com crianças, né, de fato. A gente Nada banais. Crianças, porque os psicanalistas, né, trabalham com o lado infantil de todo mundo. Mas então o que me chamou muita atenção foi a questão das crianças conectadas o tempo todo. Não acho que tudo, a melancolia na infância seja só isso, mas estou dizendo porque eu chamei a Julieta, eu já sei um pouco do que ela vai falar, que viemos conversando no caminho. Quero passar logo a palavra para você, Julieta, ficar te ouvindo, e agradeço muito ter aceito esse convite. Né? Vai ser bem legal. Tá certo, bom. Boa noite a todos. Queria agradecer os aqui presentes, porque certamente grande parte do que a gente vai desenvolver hoje depende daquilo que a gente puder compartilhar, do que forem as inquietações de vocês após essa minha exposição inicial. Agradecer aqui os colegas do Café Filosófico por esse convite e a Maria Rita Kel, que é curadora dessa série de encontros, para me dar a possibilidade de vir trocar com vocês as minhas inquietações e algumas questões que eu fui tecendo. Aquilo que eu vou falar aqui, ele é algo que eu fui pensando justamente a partir de impasses encontrados na clínica, no tratamento com crianças, além da experiência que, claro, todos nós temos no encontro com a infância, em pracinhas, filhos de amigos, os próprios filhos, os netos, é aquilo que as crianças fazem chegar até nós. Então, bom, para começar a falar desse assunto, é preciso que a gente situe um pouquinho inicialmente do contexto em que essa conversa ocorre. Ele é um assunto dos mais relevantes na atualidade, dado que a gente pode pensar que a melancolia, ela em certa medida faz parte das 3 grandes epidemias diagnósticas da atualidade. A gente tem uma epidemia diagnóstica de transtorno do espectro autista, uma epidemia diagnóstica do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essas são 2 patologias que tangem fundamentalmente as crianças. Uma delas a crianças pequenas, outra delas a crianças em idade escolar, mas também aí entra uma terceira, que é o que tem sido denominado como transtorno bipolar. E esse transtorno bipolar, na sua bipolaridade, tem uma faceta maníaca e uma faceta depressiva, e não que isso seja equivalente à melancolia, mas é um modo como, na atualidade, tem se nomeado uma tristeza extrema. A gente vai ver que melancolia e depressão não são equivalentes, mas sim são nomes que se dá para a tristeza. Por que não são equivalentes? Porque como elas se justificam, que efeito elas têm no discurso social, não são plenamente equivalentes. Então, vejam que a gente está falando aqui de uma grande epidemia também que tem assolado a infância. Vejam que eu disse epidemia diagnóstica, e não necessariamente de mais patologia em si. Isso tem a ver com o fato de que cada um desses quadros na psiquiatria atual se tornou muito maior, muito mais abrangente, passou a incluir muito mais sintomatologias diversas, e isso faz então com que tenha mudado a régua com a qual se mede o fenômeno. Um fenômeno que antes era mais estreito, ele se amplia. Quando muda a régua com a qual se mede o fenômeno, muito mais gente passa a caber dentro dessas categorias e, portanto, correspondem a esses quadros números cada vez maiores, até epidemiologicamente alarmantes. E passa a ser considerado como uma doença, o que antes muitas vezes era um estado
uma forma de ser, uma situação transitória da vida. Então, isso não são só os psicanalistas que dizemos, o próprio revisor do DSM-4, Alan Francis, disse de que essa categoria, essa nova classificação, tinha produzido 3 epidemias diagnósticas. Isso vai junto em relação a como se justificam esses quadros, ou seja, o que se diz das causas dessas patologias. No que diz respeito à tristeza, fundamentalmente, é muito frequente que se imponha no discurso social, já escutei isso várias vezes, estou triste porque me falta serotonina. Vejam, aqui a gente tem uma frase que é um exemplo de um reducionismo organicista. E claro, sem dúvida, aquilo que nos acontece, aquilo que nós sentimos, o que nos afeta na vida, o que nos impacta, a nossa memória, sem dúvida se registra com alterações químicas no nosso cérebro. Sem dúvida há um registro orgânico. O ponto, o que é complicado é quando isso vira um discurso reducionista de causa e efeito, em que alguém vira um apanhado mal engendrado de uma série de neurotransmissores. Isso é bastante grave, porque, vejam, isso expropria o sujeito de poder se interrogar: por que eu estou triste? Que é uma pergunta muito importante. E não que a resposta dela seja fácil, ou seja, justamente é se perguntar isso que muitas vezes faz com que uma pessoa busque análise. Estou triste e não consigo encontrar a solução disso, não consigo sair disso e não sei por que eu estou triste, porque nada me falta, por exemplo. É uma frase muito frequente. Claro que daí vem toda a questão dos conflitos, né? Ou seja, estou triste porque eu quero uma coisa, o mundo me pede outra, porque meus ideais são esses aqui, mas eu não consigo alcançá-los. Ou seja, aí a gente tem uma série de conflitos que vem da própria divisão do sujeito, vem entre o que é as demandas do mundo e os seus desejos, as suas vontades conscientes e os seus desejos inconscientes. Ou seja, a partir dessa pergunta, sem dúvida, a gente tem um longo trabalho. Mas o que acontece se, de cara, alguém se objetaliza, alguém vira o resto de um apanhado de neurotransmissores? Essa pergunta se silencia, porque aí já não tem mais chance de alguém dizer: me cabe fazer algo com isso. Eu tenho que me interrogar por isso. Então, isso não é sem consequências. Acerca disso, queria compartilhar com vocês uma situação que me ocorreu alguns anos atrás. Não sei se vocês, por acaso, também foram numa exposição que teve na Oca do Ibirapuera, que se chamava Cérebro. Eu não sei se alguém foi nessa exposição. Uma exposição muito interessante, que, claro, mostrava ali os cérebros de diversos animais, o cérebro humano com um córtex muito maior que o das outras espécies. Vocês sabem que o córtex é todo o espaço no nosso cérebro que se estabelecem os atos voluntários, e é no córtex que se inscrevem todas as nossas experiências de vida, ou seja, tudo aquilo que é reflexo é subcortical, que a gente não escolhe. No córtex tem essas funções mais importantes. Então, tinha os vários cérebros ali, tinha a célebre história daquele trabalhador que instalava vias de trem, que sofreu um acidente e teve seu cérebro atravessado por uma barra de ferro e que se recuperou desde o ponto de vista orgânico, mas nunca mais voltou a ser o mesmo, que é um caso exemplar de toda a pesquisa neuroanatômica cerebral e de que no cérebro se registram as nossas percepções, as nossas sensações. Tem ali toda uma parte muito interessante nessa exposição sobre o câncer
Kandel, pesquisador central da atualidade, é o Kandel que nos fala da plasticidade neuronal. Ele nos diz que quando a gente nasce, o nosso cérebro não está pronto. A maioria dos neurônios estão lá, mas não está feita a interconexão entre eles. E que essa interconexão, ela vai depender das experiências de vida. O Kandel, ele diz que o estabelecimento da nossa interconexão neuronal é semelhante ao cabeamento das redes elétricas das cidades. Quer dizer, geneticamente se decidem alguns caminhos principais, mas aonde em cada casa vão estar os interruptores, as tomadas, os pontos de luz, isso depende do quê? Do uso que se faça desse cérebro. E, portanto, a gente não nasce organicamente pronto. Isso é um ponto importante, porque na atualidade a gente tende a achar que o nosso organismo é uma espécie de destino ao qual a gente está condenado. E as pesquisas revelam que o nosso organismo é extremamente plástico e permeável e que as experiências de vida são capazes de modificá-lo. Então, bom, esse é um ponto importante porque nos tira simplesmente da lógica de que a gente deveria consumir em cápsulas substâncias para compensar nossas sinapses encharcadas de uma maneira anormal de neurotransmissores. Ou seja, a maneira como a gente organiza a nossa vida, como a gente vive, também altera os nossos registros químicos. Pelo menos é uma via de mão dupla. Esse é um ponto importante. Bom, então, nessa exposição, tinha todas as questões do Kandel, lindíssimas, e a parte final da exposição falava toda a questão da utilização dos psicofármacos e das causas neurológicas das doenças da alma, por assim dizer, entre elas a melancolia ou atualmente a depressão. E depois dessa parte, a exposição terminava com uma frase garrafal, com letras enormes, que dizia: "Você é o seu cérebro". E eu, diante dessa frase, comecei a discutir com as minhas vozes. E eu estava com meus filhos, né? Na época de 5 e 3 anos, meu filho mais velho ainda não sabia ler, vendo que eu estava perturbada, e me disse: "Mãe, com quem que você está discutindo?" Né? Eu digo: "Não, estou aqui discutindo com o que está escrito ali". "O que está escrito?" "Você é o seu cérebro". E eu digo para ele: "O que você acha disso? Você é o seu cérebro?" E ele pensou um pouquinho e me respondeu: "Bom, meu cérebro manda no meu corpo, mas quem decide sou eu". E eu digo: exatamente. É justamente disso que se trata. É de justamente não objetalizar o sujeito, de não fazê-lo um resto de um organismo, de pensar que esse organismo é permeável ao formato que ele possa dar para a sua vida. Então, vejam que aqui a gente não está numa discussão de orgânico versus psíquico. Qualquer saída nessa direção, ela é profundamente reducionista. Ou seja, há um organismo, há um psiquismo, mas também é preciso entender que as respostas que alguém produz não são produzidas de uma forma individual ou solitária. Ou seja, os sintomas dos nossos pacientes, e aqui a gente está tomando a palavra sintoma não como signo de uma doença, mas estamos tomando a palavra sintoma no viés de a resposta que alguém consegue produzir. Essa resposta, ela é produzida num certo contexto, ela é produzida para um outro familiar, para um outro escolar e para um outro social. E, portanto, é preciso que a gente considere que as formas de sofrimento têm os ares do seu tempo. A gente não sofre da mesma maneira ao longo de diferentes... Existem mais histéricas como as do tempo do Freud. Exatamente. Hoje é um pouco complicado ter uma paralisia e ficar recostado num divã, né? Ou seja, com essa sociedade em movimento, né? Isso se padece de uma outra forma. Então, há uma certa atualização
desses sintomas, e ao que cabe a nós é justamente poder escutar essas mudanças, porque Freud, há 100 ou 110 anos atrás, nos falava de uma criança que ela era muito inibida nas suas investigações, nos seus desejos, na sua vontade de saber, ou seja, uma criança que era muito cerceada por uma educação extremamente autoritária, e por isso que em 1905 ele nos diz, quem sabe uma educação menos repressora possa produzir crianças menos inibidas e, portanto, adultos menos neuróticos. Essa é a esperança que o Freud tem nesse momento, né? Nesse mesmo texto tem uma frase que costuma ser mais esquecida e que é interessante que a gente possa lembrá-la no momento atual, que ele diz que as crianças excessivamente atendidas em suas vontades também são crianças muito frágeis desde o ponto de vista psíquico. Essa é uma frase que a gente precisa ter presente hoje em dia, já que o que tem sido predominante nas formas de sofrimento da infância não é uma inibição por uma educação excessivamente repressora. Isso era 110 anos atrás. Essa história agora mudou. Então, desde esse caldo, desde esse contexto, que eu queria partir para situar com vocês a ideia central que eu pretendo desenvolver e partilhar com vocês ao longo desse encontro, que é que, ao se procurar evitar todo e qualquer sofrimento para uma criança, por exemplo, querendo facilitar-lhe todas as satisfações e evitar-lhe ao máximo o encontro com as frustrações. Ou, por exemplo, ao poupá-la da transmissão de certos acontecimentos tristes relativos à sua vida, seja a sua história familiar, em relação à sua própria história ou em relação ao mundo que a rodeia. Ou seja, quando se tenta poupar uma criança dessas duas maneiras de experimentar tristezas que fazem parte da vida, justamente é aí que mais a gente pode estar empurrando uma criança na direção da melancolia. E aqui eu estou diferenciando o que são as tristezas que é preciso atravessar para viver, de uma situação que é a situação melancólica, que mais do que se caracterizar por uma tristeza, se caracteriza por uma indiferença. Ou seja, há uma situação de suspensão do desejo, em que tudo se equivale, tudo é uma bela porcaria, tudo é igualmente sem graça. E aqui não é tão difícil da gente evocar uma criança que é bastante paradigmática dos nossos tempos. Essa criança que tem de tudo, mas não quer nada. Que na hora de dizer para ela, escolhe, ela diz, tanto faz. Ou que na hora de partir para uma ação, ela às vezes até tem um ensejo e depois diz, deixa para lá. Então, essa é a ideia central que eu queria desenvolver com vocês. Seria o contrário de uma infância são ânsias, né? Uma criança que não anseia nada. Exatamente, que tem uma suspensão de desejo, uma criança que está enjoada, uma criança que não quer. Mas não querer que também faça uma oposição ferrenha. Sim, um desinteresse generalizado. Bom, se a gente se encontra com essa questão de crianças que têm de tudo e nada querem, é preciso que a gente considere o fato de que muito frequentemente os pais, na atualidade, se veem impelidos a satisfazer o tanto quanto puderem os seus rebentos. Nem sempre conseguem, mas quando não conseguem, muitas vezes se sentem culpados por isso. Ou seja, se parte da consideração de que seria responsabilidade dos pais, hoje em dia, satisfazer as crianças o tanto que
puderem. Os pais também não inventam essa resposta sozinhos. Os pais, eles mesmos estão permeados pelos ideais da nossa época. E quando a gente pensa os ideais do nosso tempo, certamente o primeiro que está acima da lista de tudo é a ideia de que a infância seria uma época feliz da vida por excelência. E que, portanto, não deveríamos dar lugar nenhum à tristeza, que é onde a tristeza se avizinha na infância, a gente teria que afastá-la, deixá-la o mais longe possível. E isso não é verdade, isso é uma pura idealização, é uma pura ilusão, porque a infância, como qualquer época da vida, tem as suas alegrias e tem as suas tristezas. Mas, fundamentalmente, a criança tem um profundo trabalho. A criança é alguém que está num profundo trabalho psíquico. A criança trabalha tanto psiquicamente para se situar que ela precisa ser liberada do trabalho do mercado. Ou seja, ela tem que ser liberada de trabalhar no mercado para poder fazer esse intenso trabalho que é a sua constituição psíquica. Isso, entender o mundo, né? Entender o mundo, o que querem dela, quem ela é, o que lhe cabe, ao que ela tem direito, ao que não, ou seja... E além de que ela fica entendendo o que está acontecendo com o pai e a mãe, né? O que eles estão fazendo lá, o que eles estão brigando, o que eles estão fechados no quarto, tudo isso também... Que vai afetando a criança e os eventos do mundo. Né? Então, bom... Quais são, então, os trabalhos da infância? Pelo menos alguns. Esses trabalhos que a gente está dizendo aqui, que são justamente da ordem das tristezas que é necessário enfrentar e elaborar. Em primeiro lugar, para uma criança que está relativamente bem, quando uma criança está mais ou menos bem, ela é confrontada a uma série de ideais. Os ideais estão aí e, bom... Que ideais isso? Bom, tem que ser estudioso, tem que ser inteligente, tem que ser um bom esportista, tem que ser engraçado, um bom amigo, honesto. Bom, os valores, a criança ela está confrontada a eles. Só que, ao mesmo tempo em que a criança está confrontada aos ideais, ela se encontra com o fato de que ela está imatura desde o ponto de vista orgânico. Ou seja, ela não está pronta para realizar esses ideais. Então... A criança, a primeira falta com a qual a criança se encontra com uma falta a ser. Ou seja, há uma defasagem entre ela e a realização do ideal. E como é que a criança responde a isso? O que ela faz diante disso? Ou seja, os ideais estão ali. Ela está confrontada a eles, mas ela não está pronta para realizá-los. A criança responde a isso com o desejo de crescer, o desejo de virar adulto. Esse é um desejo muito presente na vida das crianças. E as crianças têm uma maneira muito bonita de dizer isso. As crianças falam, quando eu for grande. Quando eu for grande é uma frase que nos revela como, para a criança, há a ilusão de que bastaria virar adulto para virar um grande homem ou uma grande mulher. Ou seja, que... E poder muitas coisas. E poder muitas coisas que agora ela não pode porque é a criança. Porque não cabe a ela decidir, já que ela é criança. Então, a criança diz, quando eu for grande, dando por suposto que quando ela crescer, ela vai realizar esses ideais. Basta vir adulto para a gente se dar conta que, com sorte, a gente consegue arranhar um pouquinho alguns ideais, né? E fica bastante contente pelos momentos fugidios da vida em que isso acontece. Mas essa é uma ilusão necessária à infância. Vejam que essa ilusão de futuro que a criança projeta é uma ilusão muito importante, porque a face desejosa de um porvir que, em última instância, se a gente for esticar muito a corda, lá no final tem a morte. O que nos separa da morte no futuro? O desejo, todo o desejo daquilo que a gente quer realizar. Então, isso faz com que a criança seja desejosa de um porvir e que considere que, nesse futuro, ela vai poder fazer realizações desse vir a ser. Esse
poder imaginarizar um futuro, para a criança, só é possível na medida em que ela está referida a certos ideais. Esses ideais, eles são centrais para imaginarizar um futuro. Quais são as referências dela? Para imaginar um futuro, todos nós nos apoiamos de onde viemos, o que desejamos. Isso é o que nos faz imaginar um futuro. E vejam, isso é sem garantias. Eu costumo, quando dou aula, fazer uma piada, um xiste, é um pouco de mau gosto, mas vocês vão ver que não é por nada que eu faço, ou seja, há um objetivo nisso. Por exemplo, a gente está aqui reunidos, sabemos que vamos compartilhar desse encontro um tanto de tempo e depois a gente imagina o que cada um vai fazer daqui quando sair, vai pegar seu carro, vai jantar, vai encontrar a sua família. Eu não quero assustar vocês, mas e quem disse que é isso mesmo que vai acontecer? Ou seja, se nesse momento cai um asteroide aqui no meio, acabou tudo. A gente não tem garantias desse futuro, mas é imaginarizar esse futuro que nos permite viver e que permite que a gente possa atravessar esse momento presente. Então, esse momento presente ele está sustentado entre uma projeção de um futuro e alinhavado a referências simbólicas que me permitem imaginá-lo. Se eu não tenho essas referências, eu não sei desde onde tecer o meu fio do desejo. E a memória também, né, Gineta? Claro. A memória que me diz quem eu sou, né? Claro. Vai trazendo, né? É que você falou das referências simbólicas, mas tem as imaginárias também, né? Claro que são as da própria vida e daquilo que os outros nos transmitiram, o que os outros nos disseram das suas experiências. Então, isso situa uma criança numa linhagem, numa cadeia simbólica, que não é necessariamente a linhagem biológica, é uma linhagem da série de pessoas com as quais uma criança se identificou. Aí entra desde um vizinho importante até um professor, ou seja, um apanhado de referências que são fundamentais para que alguém possa imaginarizar um futuro. Então, isso é um dos grandes trabalhos da infância. Só que, vejam, o futuro demora para a criança. As crianças, elas ficam impacientes, elas dizem, não vejo a hora de crescer, né? Como demora? Quando é que esse dia vai chegar? Ou seja, é muito tempo. Então, as crianças, enquanto esse futuro não vem, elas produzem outro sintoma, outra resposta constituinte e central da infância, que é brincar. As crianças, quando brincam, elas elaboram respostas para a sua existência. Elas vão produzindo, elas vão relançando e dizendo, e se isso? E se aquilo? E se o outro? E o brincar, ele é muito importante porque é uma maneira de produzir respostas na qual a gente não precisa se responsabilizar pelo ato. Por isso que quando a gente brinca, a gente mata, morre, casa, descasa, tem 5 filhos e depois não precisa pagar a pensão alimentícia para ninguém, né? Vai tomar o lanche junto e estamos conversados. Ou seja, isso não tem um valor de ato na vida, mas sim tem um efeito muito importante de elaboração da criança. Então, quando a criança brinca, não é que o brincar é simplesmente algo lindo, edificante, um chafurdar sem direção, só na diversão. As brincadeiras que se prezem, elas são trágicas, elas são cheias de privações, elas têm mortes, têm conflitos éticos extremamente importantes, ou seja, as crianças, de fato, elas vão ali produzindo um tecido em torno a essas elaborações que é preciso fazer na vida, ou seja, em torno da morte, das perdas, das separações. Ou seja, a criança brincando produz respostas muito importantes e também, com isso, dá lugar a novas perguntas que direciona aos adultos. Bom, ainda é preciso considerar
um terceiro aspecto dentro dessa dimensão, ou seja, a falta-ser, a gente falamos do desejo de ser grande, falamos do brincar, ainda é preciso aí considerar o brinquedo. O brinquedo, o que é o brinquedo? É esse objeto, nos diz Freud, sobre o qual se apoia o fantasiar da criança. A criança, ela é diferente do adulto, ela não navega pela linguagem da mesma maneira que o adulto. Então, a criança precisa apoiar sua fantasia em objetos concretos. Bom, e esses objetos concretos podem ser pedrinhas, palitos de picolé, ou seja, a criança, se ela está bem situada psiquicamente, se ela tem uma vida interna e um fantasiar, ela simplesmente precisa de um apoio mínimo para desenrolar a sua brincadeira. Ou seja, não é o brinquedo que faz o brincar, é o contrário, é a fantasia o que desencadeia o fazer com o objeto. Esse é um ponto importante, porque como a gente vive em épocas em que a gente supervaloriza os objetos, às vezes se acha que os bons brinquedos são aqueles estrondosos, né, que riem sozinhos, que acendem... Que brinca sozinho, né? Que se brinca sozinho, que torna a criança espectadora. E aí esses brinquedos, eles muitas vezes estão mais no lugar de fazer um obstáculo ao fantasiar da criança, ao desenrolar da narrativa da criança, em que a criança, ela coloca ali os elementos que a angustiam ou que a interessam, em vez de então isso propiciar ser um apoio simplesmente, muitas vezes esses objetos tão fascinantes deixam a criança no lugar da espectadora, em vez de justamente no lugar da autora daquele fazer. Então esse é um ponto para ser considerado nessa nossa conversa. Sim. Eu me lembro numa época que tinha nos aeroportos, que era um boneco que dava gargalhadas. E primeiro, eu fiquei sentada ali olhando, eu gosto de ter essas aventuras humanas, eu gosto de ver como é que as pessoas se movem por aí. Eu fiquei sentada na frente do brinquedo e primeiro as crianças iam, e primeiro riam, e depois não tinha mais nada para fazer com aquilo. Porque aquilo não permitia, não era permeável à ação do outro. Era um espetáculo. E então se brincava sozinho. Então as crianças se retiravam. Não dava lugar para o fazer da criança. Bom, então, o que ocorre porque... O que acontece se a criança, em vez de se encontrar com um adulto que permite esse desdobramento e essa construção, essa interrogação do lado da infância, esse espaço para brincar, se encontra com adultos que estão preocupados em cerceá-la de felicidade, propiciar-lhe todas as satisfações. Bom, a gente disse, há dois caminhos, pelo menos, dominantes para cercear o encontro com a tristeza. Uma é não dizer para as crianças, não contar-lhes de passagens tristes que dizem respeito à vida. Isso pode acontecer por várias vias. Por exemplo, crianças adotivas para as quais não se fala da sua adoção. Pode ser situações como contingências da vida, né? Um casal se separa e os adultos dizem, não, a gente resolveu que é melhor assim, vai ser muito melhor, você vai ter 2 casas, 2 quartos, e a criança diz, não, eu não estou feliz, para mim não é melhor. Não, mas é melhor. Bom, essa é uma questão bastante frequente na atualidade com as novas configurações familiares, mas até mesmo isso pode dizer respeito à maneira que a criança tem de circular pela cidade. Ou seja, a criança que vai no carro, de vidro fechado, olhando para o seu tablet e que nem sequer vê a outra criança que está ali pedindo esmola no sinal ou vendendo uma balinha. Ou seja, isso fica cerceado. Bom, e
algum tempo atrás me aconteceu uma situação que foi aqui, num dos meus pacientezinhos, morreu um dos professores da escola. E um dia, então, o professor não foi. Na vez seguinte, bem-vindo o novo professor. E as crianças perguntaram, mas e cadê o fulano, que era o nosso professor? Onde ele está? Ele foi embora. Porque não se queria ter que dizer para as crianças de uma morte. Bom, o que acontece é que, então, as crianças vivem algo muito pior. Que é, mas como assim? Ele foi embora sem se despedir da gente? Ele não nos disse tchau? Mas a gente estava aqui fazendo um trabalho que ele nos disse que era importante. Então, que sensação isso dá para as crianças? De que a relação não vale nada. De que o outro não se importa e de que elas não contam para esse outro. Evidentemente, aí houve reuniões de pais, os pais discutiram, retomaram essa questão e, bom, foi dito para as crianças do acontecimento. Essa situação é uma situação mais grave, mas quantas vezes isso acontece com os animais de estimação? Eu estava recentemente falando disso e o gato morreu e não, ele foi embora. Mas como? Por que ele foi embora? Ele não gostava de nós? Ele não era feliz aqui? Será que ele achava que a gente não cuidava dele direito? Vejam a série de problemáticas que ali se abrem para uma criança, justamente onde se pensa que, ao não dizer-lhe o que está em jogo, se está poupando ela de alguma coisa. E a consequência disso, muitas vezes, é que morreu o peixinho. Tá bom. Joga na privada, puxa a descarga, mamãe compra outro? Essa é a resposta que muitas vezes as crianças acabam dando. Porque se o que importa é substituir o objeto para que nada falte, mas a relação nada vale, bom, é nessa direção que a criança caminha. Algum tempo atrás também, falando disso, uma colega me contava uma situação que era que havia uma adolescente de 15 anos que estava se separando do namorado no aeroporto porque esse namorado ia fazer um intercâmbio de 6 meses. E claro que ela estava aos prantos, inconsolada, né? Porque 6 meses quando a gente tem 15 anos é nunca mais, né? Ou seja, ela tinha toda a razão de estar completamente triste. Então, a gente preferiria que isso não acontecesse, mas é da ordem da tristeza da vida. Em todo caso, o que me deixa bastante mais inconsolável é a resposta que a mãe deu. A mãe disse para uma amiga, olha só como ela está sofrendo. Acho que eu vou levar ela num psiquiatra para dar-lhe antidepressivos. E assim, se não dá para chorar de amor aos 15 anos, eu não sei o que dá mais para esperar da vida. Eu realmente acho que melhor não vale nem a pena. Aí vai deprimir de vez, né? Se não pode chorar de amor. Se não dá para chorar de amor. Aqui eu não estou fazendo uma apologia à tristeza, não é que se trata só de chorar, se trata também de se divertir um pouquinho, mas se trata de viver essa experiência. Ou seja, fazer dessa vivência uma experiência, poder produzir com ela algum saber sobre o amor, sobre a separação, sobre as relações, sobre a saudade. Sobre ela mesma, né? Sobre ela mesma, aguentar, né? Enfim. Ou seja, poder produzir algo com isso. E não extirpar a possibilidade de sentir, né? E de produzir algo subjetivamente com isso. Então, vejam que se a gente quer poupar alguém de dizer certas verdades que são centrais à vida, a gente acaba impedindo alguém de situar-se como sujeito diante de um acontecimento. Ou seja, se alguém consegue elaborar, perde igual. Ou seja, há perdas das quais a gente não tem como se poupar. Mas a gente perde e elabora. Quer dizer, o sujeito continua existindo e alinhavado e produzindo algum saber sobre isso. Agora, se alguém não tem desde onde se sustentar, o que dizer ou o que produzir de uma tristeza, quem se perde é o sujeito.
Ou seja, ele se perde junto com o acontecimento, ele fica sem referências. E é aqui que eu, pensando nessa conversa com vocês, eu evoquei muito 2 personagens que eu gosto muito, o Calvin e a Mafalda. Ainda haveria um terceiro, que é a turma do Charlie Brown, dele eu não trouxe imagens, e a gente costuma evocar muito Calvin fazendo as suas estripulias, imaginando que a sua professora é um monstro intergaláctico, pulando com seu tigre haroldo e aprontando pelo quintal, implicando com aquela amiguinha dele, que ele não para de implicar. Mas aqui tem uma passagem que justamente nos revela que a infância não é só alegria. Como tá pequeno, eu vou ler para vocês o que diz. É toda uma série em que ele encontrou um coati no quintal, que está machucado, e ele leva para que a mãe o salve, porque se alguém pode salvar no mundo, é a mãe, né? Então ele leva o coati para a mamãe, e eles tentam, proteger esse bichinho, e aí uma manhã ele se levanta e diz: pai, você checou o coatizinho esta manhã? E aí o pai responde: sim, Calvin, temo que ele tenha morrido. Uá! Ele chora desesperado. E o pai diz, muito compungido também: sinto muito também. Ele não tinha muitas chances. Pelo menos morreu aquecido e seguro. Fizemos tudo o que podíamos, Calvin, mas ele se foi. E no último quadrinho, Calvin diz para o pai: eu sei. Eu sei, estou chorando porque aqui fora ele se foi, mas ainda continua dentro de mim. Ou seja, né, também tem essa faceta do Calvin, também tem a faceta do se encontrar com a dor de uma perda, diante da qual o adulto não pode fazer um recobrimento. É o momento, sim, onde o que é possível fazer é compartilhar uma experiência. Deixa eu te contar uma história minúscula. Quando minha filha tinha uns 3 anos, a gente estava numa casa de campo e ela achou um passarinho, tentou salvar o passarinho, trouxe para dentro, botou dentro de um paninho quentinho, o passarinho morreu. E aí ela falou: mas eu quero guardar ele comigo, quero deixar ele embaixo do meu travesseiro. E eu, muito sem pensar, falei: olha, não vai poder, você pode ficar um pouquinho com ele, mas depois ele está morto, ele vai ficar podre e vai cheirar mal. Aí ele olhou e falou assim: isso vai acontecer com a gente também. E eu não percebi, eu fiquei assim, demorei uns 10 minutos para falar: mas vai demorar muito. Assim, claro. Eu dei a real para ela, claro, assim, muito depressa, né? Fui contando, claro, muito rápido demais. Claro, porque aí é o ponto onde as perguntas das crianças nos pegam de calças curtas. É o ponto onde a gente também não tem como recobrir isso para elas, a não ser mentindo descaradamente. A gente pode suavizar algumas verdades, a gente suaviza, a gente faz nuances, mas isso não é o mesmo do que produzir um engodo, do que enganá-la quando ela justamente quer saber. Senão a gente lhe produz um dano muito pior. A deixa sem ferramentas psíquicas. E isso é o que empurra alguém depois para uma condição melancólica, porque fica impossibilitada de ter com que elaborar a dor. Bom. Então, essa é uma via bem importante para a gente poder considerar. A outra é o acesso ilimitado às satisfações e aos bens. Ou seja, achar que quanto mais a gente suprir a criança, melhor será. Então, se produzem formações da seguinte ordem: está na hora de tirar a chupeta. Então, você me dá a chupeta e eu te dou um carrinho. Certo? E a criança diz o quê? Certo. Na hora de dormir, a criança diz o quê? Cadê a chupeta? Inevitavelmente, ela vai nos dizer isso. Porque, vejam, aqui aparece o quanto, sim,
ao longo da infância, há uma série de objetos que é preciso deixar para trás, se desfazer deles. As chupetas, as fraldas, os desmames do peito, da mamadeira. Ou seja, são objetos que vão ficando pelo caminho na estrada da infância. E, bom, o que a gente ganha com isso? Desde o ponto de vista real, nada. Porque, na verdade, é bastante chato ter que interromper a brincadeira para ir no banheiro. Né? Muito melhor quando isso é um problema do outro. A mamãe vem aqui e resolve. Quer dizer, desde o ponto de vista real, não tem nenhum ganho. Mas, o que interessa aí? Um ganho desde o ponto de vista simbólico. Ou seja, eu já posso, eu mando no meu corpo, eu já sou grande. Eu não preciso mais da chupeta. Ou seja, mesmo que me dê um pouco de trabalho, eu sinto um pouco de saudade dela na hora de dormir. Bom, mas é maior ainda o meu desejo de crescer. Ou seja, não é pela via da restituição dos objetos. Eu te tiro isso, mas te dou algo ainda maior e melhor. É pela via do você perde de um lado, mas tem um ganho que é simbólico. Você faz algo do qual você pode simplesmente se orgulhar. É aí que a coisa anda. Se não desanda. Se não, na hora de dormir, a gente quer a chupeta. Ou seja, a chupeta e o carrinho, claro. Um aqui e outro aqui. Quer não perder nada, justamente. Vejam que aí Freud é muito certeiro nessa questão. Ele nos diz, o amor infantil exige nada menos do que tudo. Ou seja, que o trilho da satisfação para a criança, ele é ilimitado. Ela não vai parar de pedir. Ela vai pedir mais, 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 mais e mais. Então, muitas vezes, os pais ficam extremamente surpresos que depois de um dia de satisfações, 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 em vez da criança se comportar bem, ela termina o dia profundamente irritada, insuportável, e brigue porque não ganhou aquele último pirulito depois de ter ganhado 10 coisas. Que importância tinha o pirulito perto do cinema, do brinquedo, do parquinho? Bom, que importância tinha? Bom, o ponto é que a criança vai, muitas vezes até poder escutar um não. E isso vai absolutamente na contramão da ilusão que muitas vezes os adultos têm na atualidade, que é de que, em primeiro lugar, uma criança normal seria uma criança bem comportada. Essa é a segunda, nos ideais, essa é a segunda ilusão. A infância é felicidade, em segundo lugar, a infância normal é uma criança bem comportada. Ainda isso se articula a ideia de que uma criança bem comportada é uma criança satisfeita. Então, vamos satisfazê-la ao máximo, porque assim como ela vai ver que eu estou me esforçando para satisfazê-la ao máximo, então ela vai se comportar bem. Não é por aí que a coisa acontece. E a criança vem com mais e mais e mais exigências. Ou seja, a criança, ela quer tudo. E cabe ao adulto, justamente, fazê-lo entender que não pode tudo. A pergunta é, ao serviço do bem de quem está produzir e dar tudo para a criança? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque a primeira coisa que os pais dizem é: faço isso pelo bem da criança. Será? Será que é só isso? Porque dizer que não para uma criança dá trabalho. A criança nos odeia quando a gente diz que não para ela. Vocês devem se lembrar, às vezes, que no escurinho do quarto, vocês tramaram contra os pais de vocês, pais, né, mais ou menos legais, e disseram: eu vou me livrar deles no futuro, esses insuportáveis, e vou fazer tudo o que eu quero. Porque a criança nos odeia quando a gente diz que não. Ao mesmo tempo que isso acalma, a tranquiliza, lhe dá um lugar, porque a questão é de onde vem esse não que o adulto coloca. Não é simplesmente um adulto que diz que não por um princípio de autoritarismo em que submete a criança. Esse adulto, ele mesmo, não faz tudo o que ele quer. E esse é o nosso princípio de autoridade para poder dizer que não para a criança. A gente também não faz tudo o que quer. A gente faz o que a gente quer dentro do que é certo. Essa é a negociação que todos nós temos que fazer.
Claro que no início da vida, quando um bebê é muito pequeno, é muito importante dar-lhe uma ilusão de potência. O Winnicott nos fala disso. Ou seja, no início da vida, uma mãe tem que estar muito atenta às demandas da criança e acolhê-la, porque justamente é o momento em que é central que a criança possa entrar em relação com o outro. Mas mesmo assim ela tem que ter tempos para poder esperar, né? Claro. E aos poucos sendo introduzida num tempo de espera, né? Mesmo Claro. tendo tudo, é no tempo de espera que ela vai criar as elaborações. Claro. O Winnicott nos dela, diz, né? se a mãe se antecipa